Fala pessoal, boa tarde, professor Rafael por aqui, mais uma aula nossa de informática nesse sabadão, né? Vamos aqui continuar o nosso assunto das últimas aulas, tá? Nós paramos no hoje, quem tiver em casa com seus slides aí pode acompanhar lá no slide 8, onde está falando lá de barra, deixa eu só voltar aqui rapidão, barra de status, beleza? Então acompanhe conosco aí, vamos lá. Aqui é a nossa barra de status. Pessoal, na nossa última aula nós mencionamos, né, que de forma padrão o Word apresenta como modos de visualização, apenas três modos de visualização na nossa barra de status aí, beleza? Conforme nós podemos ver aqui, tranquilo? Nós temos o modo de leitura, tá? Nós temos o layout de impressão e nós temos aqui, ó, layout de web, tá? Mas conforme também mencionamos, algumas bancas exploram isso, não temos tão somente esses três modos de exibição aí, beleza? Lá na guia exibir, tá? Lá na guia exibir, deixa eu só colocar a borracha aqui para a gente tirar um pouco dessa poluição visual. Lá na guia exibir, nós teremos mais outros dois modos aqui, tá? De exibição de tela do Word, que é a estrutura de tópicos e a rascunho. Interessante turma, tá? Que de forma padrão, o Word não dará aqui para a gente esses dois modos de visualização. Então, se é uma questão explorada dessa forma, né? Que o Word tem, né, cinco modos, tá, de visualização de documento, né? Tá errado se disser que é de forma padrão eles exibidos aqui dentro dessa barra de status. Muito cuidado com isso, belezinha? De forma padrão, o nosso Word só cede somente esses três aqui, ó. Modo de leitura, layout de impressão e layout de web. Os demais modos de exibição estão lá na guia exibir, tudo bem? Temos cinco modos de exibição, ok? Mas somente três aparecem de forma padrão na tal de barra de status. E aí na última aula nós mencionamos que há algumas informações, exemplo, né, número de página, quantidade de páginas do documento e também números de palavras desse documento. Aqui muito cuidado aqui, ó, porque são números de palavras e não de caracteres, beleza? São números de palavra e não de caracteres. Mas é claro que essa informação aqui, de certa forma, ela aparece aqui meio que escondidinha, ó. Porque se eu vou com o mouse aqui e dou dois cliques nessa informação do número de palavras, ele vai me apresentar algumas, né, informações de metadados do Word. E nessas informações nós teremos número de caracteres com e sem espaço, tudo bem? Teremos números de caracteres com e sem espaço. Belezinha, turma? Tá? A outra informação da nossa barra de status é somente essa aqui no canto inferior direito, que é a nossa barra de zoom. Mas é isso, turma, tá? Sobre a barra de status. Só gravar aqui que temos apenas três modos de visualização de forma padrão e que dois aqui estão lá dentro da guia exibir, tá? E de forma padrão, somente esses três. Cuidado também aí para a questão não colocar, né, estrutura de tópicos no lugar do modo de leitura, né? Rascunho no lugar do layout de impressão. Belezinha? Só tenham cuidado com isso. Tranquilo, bem tranquilo a barra de status, continua no Word, vamos lá para a nossa faixa de opções. Galera, a faixa de opções do Word é toda essa partezinha aqui que está destacada em amarelo, beleza? Toda essa parte aí do Word destacada em amarelo, tá? E é onde se concentra aí, pelo menos a maioria das questões aí sobre o Word. Então só tenham um cuidado, muito cuidado, tá? Sobre o nome das nossas guias, sobre o nome dos nossos grupos e sobre os nomes desses botõezinhos aqui de comandos do Word, tudo bem? As questões no mais aqui, elas procuram explorar, né, claro, a semelhança desses tipos de comandos, tá? Com alguma função ligada aqui a esse grupo de fonte, né, que também ligam aqui os grupos das guias. Só lembrar o seguinte, ó, guias, tá? Vamos já falar melhor disso, se dividem em grupos. Beleza? Guias se dividem em grupos, que consequentemente se divide nesses botões comandos. Tá? Ou só botões ou botões comandos. Belezinha? Essa é a nossa guia. Lembrar que ela é também ajustável, tá? Ela é inteligente, ela consegue, por exemplo, identificar quais os botões que você mais utiliza e aí colocá-los aqui para você nesses grupos de botões. Tá? Ela exibe aí os comandos mais utilizados sempre. Tá? E ela é totalmente personalizável, tá? Quem gosta muito dessa informação aqui é a banca CESP, né? Julgar se é ou não personalizável essa faixa de opções aqui. Tudo bem, belezinha? Tranquilo. Então vamos adentrar dentro desse conteúdo de faixa de opções, vamos falar de algumas delas, tá?
Aqui o interessante é lembrar logo de cara, ó, há um atalho onde você pode tanto ocultar como exibir essa faixa de opções, né? Um aluno me ligou assim meio doido, né? Mandou mensagem umas 3 vezes, demorei a responder, ele me ligou, dizendo que estava editando um documento lá da faculdade e acabou, ó, por fazer isso aqui, ó, né? Ele pegou essa faixa de opções e em algum atalho que ele pressionou, ela acabou sumindo de lá, né, da tela dele. Professor, pelo amor de Deus, me ajuda. Sumiu aquele monte de botãozinhos lá do Word, o que é que eu faço, né? Ele nada mais fez, turma, do que pressionar esse atalho aqui sem querer, ó, Ctrl F1, né? Que é o atalho responsável tanto por ocultar como por exibir essa faixa de opções. Então deu esse BO aí, apareceu do nada, e aí vai lá nesse atalhozinho que está resolvido o problema. Tudo bem? Essa é a nossa faixa de opções aí com todos os menus. Conforme mencionamos, né, nós temos as guias, que são divididas em grupos de botões, que consequentemente se dividem em comandos, belezinha? Só não confundir aí, tá? Então vamos lá. Para as guias, nós temos um mnemônico aí muito conhecido do professor Victor Dalton, tá? Para a galera decorar o nome aqueles comandos maiores lá de cima daquelas guias, tá? Que é o parei lá decore, tá? Parei lá decore. E olha o interessante aqui, o parei, ó, página inicial, guia arquivo, guia revisão, ok? Guia exibir, belezinha? O parei tem para todas as aplicações do Office. Então vai valer aqui, ó, tanto para o Word, o parei, né? Tanto para o PowerPoint, como também para aquele cara chamado Excel. Belezinha? O parei servirá para esses 3 programinhas aí. Tranquilo, belezinha? Tá? E nos demais programas, professor, né, o final aqui, lá decore, vai modificar um pouquinho, turma, porque tem algumas guias específicas que a gente não vai ver lá nesses programinhas, tá? Conforme a gente vê aqui no Word. Deixa eu só voltar a faixa de opções aqui para vocês, né, terem noção do que é que estamos falando, ó. O parei lá decore, tá? É o mnemônicozinho para a gente decorar o nome dessas guias, né? Esses comandos maiores aqui, ó. Arquivo, página inicial, design, layout, página, referências, correspondências, revisão e exibir, belezinha? Só a título de conhecimento seria isso. Tranquilo, então voltamos aqui, tá? Beleza? Tá aí o nosso mnemônico, parei lá decore, que são os principais guias aí que o Word tem, tá? E agora vamos falar de algumas principais que mais aparecem em prova. A primeira é uma tal de guia arquivo ou backstage. Grave ela aí, turma, tá? Como a guia mais importante do Word. Belezinha? Grave ela aí como a guia mais importante do Word. Beleza? Pessoal, eu já vi uma questão mencionando que é a guia página inicial. Olha só, a guia página inicial, eu posso dizer que ela é a mais utilizada. A mais utilizada. Belezinha? Que significa que ela não seria a mais importante, claro. Tá? Vocês vão já entender por que essa guia arquivo, a primeirinha lá, ela é a mais importante aí do Word, tá? Quando você clica nela lá, é possível ver o modo de exibição, ó, que nós chamamos de backstage, tá? Então, se alguma questão trouxer esse termo aí, ó, backstage, como sinônimo dessa guia arquivo, tá certinho, tá? Algumas questões nem chamam ela de guia arquivo. E alguns doutrinadores da área de informática nem consideram ela como uma espécie de guia, né? Dizem aí que ela é uma espécie de guia sui generis, né? Diferente de todas. Porque há algumas funcionalidades que as demais aqui, né, não tem como característica. Belezinha? Como, por exemplo, a página inicial. Tá? Esse modo de exibição aí é o local em que se pode gerenciar os arquivos. Em todas as palavras, e em outras palavras, é tudo aquilo que você faz com o documento, mas não no arquivo, tá? As outras, nós mexemos no que tem de conteúdo no arquivo. E nessa guia arquivo chamada Backstage é o que eu faço com esse arquivo, tá? Exemplo, salvar como, imprimir, tá? Compartilhar, exportar arquivos, tá tudo aqui dentro dessa tal de guia arquivo. É possível você obter, ó, informações, criar um novo documento, abrir um novo arquivo pré-existente, né? Você pode tanto salvar como, você pode imprimir, compartilhar esse arquivo em outras redes sociais, exemplo, e-mails, né? E até mesmo essas redes sociais que utilizamos, ó, exemplo, WhatsApp.
Você pode exportar esses documentos também, exportar algum documento de fora que você tenha salvo. Você pode publicar esse documento, fechar o documento, beleza? E além de outras funcionalidades, belezinha? Por isso ela é considerada aí a guia mais importante, essa guia arquivo ou backstage. Há uma função muito interessante na guia arquivo, né, resolvendo algumas questões de algumas bancas, principalmente CESP e FGV e também FSADU. E aí eu notei que eles cobravam bastante aí essa tal de funcionalidade de criptografia de documento, né? Primeiramente, o que é criptografar? É você pegar algo legível, né? Você pegar algo legível, jogar em alguma espécie de ferramenta de segurança de algum programa de sistema e você tornar isso ilegível. Beleza? É como se você pegasse um documentozinho aqui, onde você sabe que você escreveu A mais B, tudo bem? E transformar ele de forma ilegível é trancar esse documento, tá? Essa seria a nossa criptografia. Trancar esse documento aqui de alguma forma, aonde o que era legível ali A mais B vai se transformar em algo aqui, por exemplo, uns caracteres estranhos que eu nunca conheci. Belezinha? Então seria isso, criptografar esse documento. O interessante é você saber primeiro que o Word tem essa funcionalidade, né? As primeiras perguntas que eu observei sobre esse tipo de ferramenta do Word era sabendo do candidato se ele tinha um conhecimento ou não, por exemplo, se o Word é capaz de criptografar um documento. Primeira coisa, é possível? É possível. Então grave que é possível você, né, criptografar um documento. Segunda coisa, ó, lembra que a guia arquivo é aquela guia onde eu faço qualquer coisa com o documento, tá? Então essa ferramenta, né, essas ferramentas excepcionais, né, ferramentas que não é comum você utilizar, por exemplo, numa edição de texto, você vai encontrar dentro dessa tal de guia arquivo. Exemplo, ela, criptografia, tá? Então algo que você faz com o documento, pegar o documento legível, né, e transformá-lo em algo ilegível é uma ferramenta extraordinária que com certeza vai estar nessa tal de guia arquivo ou backstage. Tá? Primeira coisa, saber que pode criptografar. Segunda coisa, onde fica essa ferramenta de criptografia? Dentro da guia arquivo ou backstage. Não esquecer desse detalhe. Tudo bem, tranquilinho, tá? Então é possível criptografar um documento no Word e aí lembrar, como é uma ferramenta excepcional de segurança da informação, né? Uma ferramenta que você não utiliza numa edição normal de texto, você vai encontrar aí nessa guia arquivo, que é uma ferramenta de onde você pode pegar e fazer algumas modificações com o documento, tá? A título de exemplo está aqui, ó. A gente vai lá na guia arquivo, ela vai abrir esse menu lateral. Aí nós temos aqui essa aba informações do documento e aí nós temos algumas ferramentas de segurança relacionadas a essa aba de informações, né? Ó, proteger documento. Aí eu procuro aqui, observe, ó, no menuzinho selecionado aqui nós temos aqui criptografar com senha, tá? Você clicou nisso aqui, né? Escolheu a senha. O Word vai transformar um documento que você tem legível em um documento ilegível. Para quem, professor? Para usuários externos. Só vai conseguir ler quem tiver essa tal de senha aqui, ó, que nós chamamos de senha ou chave, né? Senha ou chave criptográfica. Criptográfica. Belezinha? Só vai conseguir ler quem tiver essa senha aí. Tranquilo, beleza? Essa é a ferramenta, ó. Mas cuidado também que na proteção de documentos do Word não tem só essa forma de proteção que é a criptografia. Nós temos vários outros tipos de proteções, ó. Restringir a edição, restringir o acesso de usuários indevido, né? Adicionar uma assinatura digital, olha só, outro procedimento de segurança da informação que muito aparece nas questões de segurança da informação, que é essa tal de assinatura digital. Também nós temos aqui para o documento do Word. Marcar como final, né? Quando eu faço isso aqui, é como se eu construísse um arquivo não editável. É como se eu tivesse um arquivo do Word não editável. Como assim, professor? Como se fosse uma espécie de PDF, né? Quem tiver esse documento vai receber um documento do Word, vai abrir no Word, beleza? Eita, PDF feio danado, né? Vamos ver aqui. Só apagar ele aqui, beleza?
vai abrir ele como se fosse uma espécie de documento do Word, né? Mas vai ser um documento que você não vai poder editá-lo. Tudo bem? Quando você tentar salvar essas alterações, você não conseguirá, porque ele é uma espécie de documento marcado como final. Tranquilinho, beleza? De informações da guia arquivo, a mais importante que eu considero é justamente essa parte de proteção, mas percebam, ó, dentro da guia arquivo, há como você abrir um novo documento, né? Há como você abrir um documento que já tem lá de forma editada no seu computador, tem como você salvar como, que é diferente, beleza? Tem como você imprimir, tem como você compartilhar em algumas outras redes, tem como você exportar algum documento, tá? De algum outro local, tem como você transformar e você fechar, tá? Ainda há essa opção aqui, ó, relacionada à conta do usuário do Microsoft Office. Belezinha, tudo bem, tranquilo. Dentro da guia arquivo também, ó, há a possibilidade de você encontrar, né, algumas informações não correlacionadas especificamente ao Word, que nós chamamos de metadados, tá? Algumas informações como número de páginas, número de palavras, o tempo que você gastou, né, fazendo aquela última edição do Word, né, título, se tiver algumas marcas, alguns comentários, né, de alguns autores que pegaram também esse documento e quiseram fazer outras alterações, as últimas modificações, não é isso? As pessoas relacionadas a esse documento, quem foi que editou esse documento aqui, ó, algumas vezes, ou quem é o autor desse documento, tudo bem? Tudo isso aqui, turma, tá? Essas informações aí, as questões chamam de metadados. Perceba que é outra ferramenta, né, de informações do Word, onde eu não encontro nas guias convencionais. Isso aqui são coisas que eu faço não no documento, e sim com o documento. Então, se é com o documento, eu vou encontrar nessa tal de guia arquivo. Tranquilinho, beleza? Superado. Vamos lá para a nossa guia agora, mais utilizada e não a mais importante, a tal de guia página inicial. Tá? Vamos lá. Dentro da guia página inicial, vamos falar primeiro desse grupinho aqui chamado grupo de área de transferência. Eu vou selecionar ele aqui, se você tiver com seu material em casa, eu faço o mesmo, tá? Dentro da página inicial, vejam, estou na guia página inicial, dentro do grupo área de transferência, e há alguns botõezinhos aí que é interessante a gente mencionar sobre eles, principalmente, né, se cai aqui, ó, questão gosta muito de fazer isso, algumas questões, né, recorta o botãozinho aqui da tesourinha, né, pergunta o nome dele, ok, ou então pergunta o atalho do cara, né, e o que é que ele faz? Primeiro, isso aqui é o mesmo que mover. Isso aqui é o mesmo que mover. Beleza? Que é diferente de copiar, né? Recortar é você tirar alguma coisa de um lugar e levar para outro ali. Tá? Então, o que estava ali originalmente em algum lugar, ele vai desaparecer. Você vai levar para outro lugar. Esse é o botãozinho recortar. Tá? Nós temos o atalho dele, vamos já falar. Temos o atalho também do copiar. Essa área de transferência é a área responsável, tá, por dentro do Word guardar aquelas informações onde você utiliza o tal de Ctrl+C, lembra? Ctrl+C, que é copiar, né? E o Ctrl+V, que é colar. Tudo que você copia de algum lugar vem para cá, para dentro dessa área de transferência. E aí você pode escolher algumas formas de como colar esse arquivo dentro do Word, né? Você pode escolher, né, dentro do Word, um documento selecionado, recortar ou utilizar esse botãozinho copiar, se você não gosta de utilizar atalhos, enfim. Você tem um pincel de formatação, que ele copia a formatação de um texto que você selecionou, tá? Então, tem algumas informações relacionadas dentro da área de transferência, que só são ligados aí com aqueles movimentos de copiar e colar, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Copiou, vai para dentro da área de transferência, e aí tem todos esses botõezinhos aí relacionados ao copiar e colar. Tranquilo, beleza? Então vamos mais à frente um pouquinho, tá? Deixa eu só passar logo tudo, né? Para ficar mais didático. Então vamos lá, ó. Dentro da área de transferência é importante você saber que há pelo menos cinco tipos diferentes de colagem especial, tá? O padrão é, meu caro amigo, você seleciona um texto, dá um Ctrl+C, vai lá, dá um Ctrl+V. De forma padrão, o Word vai, ó, tentar mesclar essa formatação. Como assim, professor? Você abre o Word, ele vai te dar uma fonte, digamos, 11, aliás, o tamanho de uma fonte 11 com a fonte calibre, por exemplo.
beleza? Mas tem outras opções de colagem que pode facilitar a sua vida. Exemplo, você gostou da formatação do texto que você está copiando. Aí você vem aqui, ó, dentro da área de transferência, você vai clicar bem aqui nesse botãozinho, deixa eu apagar ele aqui para ficar melhor. Beleza? Deixa eu pegar a canetinha de novo. Você vai dentro desse botãozinho da área de transferência aqui, ó, seleciona aqui essa setinha, clica nela, e aí você tem outras opções de colagem, 5 diferentes, que não essa aqui de mesclar a formatação, que é geralmente a que o Word utiliza como padrão, beleza? Você pode escolher, já que você gostou lá da formatação do texto original, né? Você pode escolher colar ele no Word mantendo a formatação original. Né? Lembra desse íconezinho aí, ó, planchetinha com um pincelzinho. Ele é o ícone responsável pela colagem, mantendo a formatação original. Pessoa, tem atalho? Não tem atalho para esse aqui. Tudo bem? Que tiver atalho dentro da área de transferência, pelo menos nessas ferramentas dos grupos mais importantes, nós vamos aqui mencionando, tá? Manter formatação original, planchetinha com o pincelzinho, tá? Lembra disso, tenta decorar esse ícone, colocar esse negócio na cabeça de alguma maneira. Se você quer mesclar a formatação, que é aquela colagem padrão conforme nós mencionamos, né? É essa planchetinha aí com a setinha para a direita, né? Mesclar a formatação. O que é mesclar algo, né, galera? É pegar aqui a formatação que eu tenho no Word, que eu estou utilizando, negrito, itálico, calibre, fonte 11, e aí pegar um texto lá da net, que eu estou dando aqui um Ctrl+C e trazendo para cá, né? Ele vai pegar algumas características mais específicas daquele texto, vai juntar com as características mais específicas que você utiliza aqui de formatação, vai mesclar essas duas formatações e vai criar um específico. Tudo bem? Belezinha? Temos a outra aí, ó, colar como imagem, né? O texto que você selecionou, você vai colar no Word, mas ele vai ser apresentado como uma espécie de foto. Uma imagenzinha lá, tá? Como se fosse uma JPEGzinha dentro do texto do Word. O interessante é que se colou como imagem, você não vai poder editar esse texto, tá? Você não vai poder, por exemplo, apagar uma palavra que está lá e colocar outra no lugar, belezinha? Não vai, por exemplo, poder colocar um negrito naquela imagem que você colou lá, como do texto que você colou como imagem. A planchetinha com o azinho aqui, ó, manter somente o texto. O que é que vai acontecer nisso aqui? Você pegou um texto todo colorido lá no Word, né? Quer trazer esse texto para cá, tá? Para dentro desse documento que você está editando. E aí você quer, né, dispensar daquela formatação lá, toda colorida, cheia de efeito e tal. Quer colocar um texto lá que não tenha formatação nenhuma. Pronto, que não tenha formatação nenhuma. Você vem aqui, né, lá no botãozinho de área de transferência, dá um cliquezinho aqui, ó, nessa setinha para baixo, escolhe a planchetinha com o azinho aqui. Você vai conseguir manter, né, somente o texto do documento, né, vai dispensar todo e qualquer tipo de formatação. Tudo bem? Tranquilo? Se você, né, não quer utilizar nenhuma espécie de colagem que nós temos aqui, por exemplo, no Word, beleza? Nenhum tipo dessas colagens, você tem um quinto modo, que ele nem aparece de forma padrão aí, para falar a verdade, tudo bem? Ele nem aparece de forma padrão. Quando você copia um texto da internet, por exemplo, né, que tem vários temas diferentes, vamos já falar dos temas, mas o Word também há alguns aqui, ó, recebam, ainda dentro da página inicial, tudo bem? Há uns estilos diferentes. Se você copia algum texto de algum lugar que tenha temas, né, isso, ou estilos de formatação que o Word de forma padrão não tem aqui, ele vai apresentar esse botãozinho, esse quinto botãozinho que ele fica de certa forma até oculto, tá? E aí você tem como colar e trazer para cá, para o Word, esse documento que você está editando, esse documento aí com esse tema destino, né? Um tema diferente que o Word talvez não tenha para você, tá? Uma observação interessante é que a área de transferência aqui do Office, né, permite que o usuário copie até 24 itens de documentos, beleza? Então você pode fazer um copia e cola diferente de até 24 itens, né? Supomos, você foi lá, né, e copiou o 23º. Professor, eu não lembro mais qual era o primeiro. Eu quero copiar de novo, tá fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V lá da internet, né? E eu não lembro qual foi o primeiro item que eu selecionei. Acho que até fechei a aba. E como você vir aqui na área de transferência, clica nesse botãozinho aqui, ó, do cantinho direito inferior da área de transferência,
e aí ele vai te dar as opções para você encontrar qual foi o primeiro item que você selecionou, né? Só vai até o 24º, do 24º em diante, exemplo, coloquei o 25, né? Copiei o 25º item. O que é que vai acontecer? O 25º item vai entrar, vai excluir o primeiro. O primeiro agora será o segundo, e assim por diante. Belezinha? Assim que funciona. Não vi isso sendo cobrado em prova, mas fica a título de conhecimento. Se quiser testar em casa aí, fica à vontade. Mais à frente, vamos lá. Ah, temos alguns atalhozinhos aqui. Deixa eu até apagar aqui para a gente diminuir de novo essa poluição visual aqui. Pronto, tem uns atalhos interessantes. Mencionei isso, né? E sempre que tivesse um atalho a ser interessante mencionar, a gente ia falar dos caras aí. Tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui um pouco também para melhorar um pouco mais isso. Prontinho, então vamos lá, ó. Dentro da área de transferência, nós temos pelo menos esses 4 atalhos aqui. É interessante, meu caro aluno, principalmente você que não manuseia muitos documentos dessa ferramenta chamada Word, entendê-los, tá? E, de preferência, decorar. Exemplo, botãozinho recortar da tesourinha. Tem 2 formas de você recortar no texto, né? Ou você vai aqui na área de transferência, clica na setinha aqui, né, que nós estamos aqui falando, beleza? E escolhe aqui o recortar, né, ou clica aqui se ele já aparecer de forma padrão e clica aqui nele recortar o texto. Ou então você, para facilitar o seu trabalho, não precisar de ir até lá na área de transferência e tal, você pode utilizar o atalho Ctrl X, tá? Esses atalhos sempre ele cai em conjunto com o tal de Ctrl C, que é o atalho do copiar, belezinha? O interessante é que para os dois, né, tanto para colar o que você recortou como o que você copiou, o atalho vai ser o Ctrl, né, Ctrl mais V, belezinha? Tanto para um como o outro. A diferença é como eu mencionei, né, o copia ele cria essa cópia. O que você copiou ainda vai permanecer naquele lugar. E o que você está recortando, ele arrasta aquele negocinho dali, de onde você recortou, para outro lugar, né? É como se fosse esse movimento de mover apenas, tá? E aí nós temos esse tal de pincel de formatação, que é quando você seleciona um texto que você gostou da formatação dele lá, né? Do estilo de letra, da cor, né? De algumas palavras em negritos, algumas palavras lá que estão em destaque, de alguma cor legal, beleza? Você quer utilizar essa mesma formatação e não sabe como foi que você fez, seleciona o texto, vai lá no pincelzinho de formatação ainda aqui dentro, ó, da área de transferência, ou apenas utiliza aí o Ctrl Shift mais C. Ctrl Shift mais C. Se for só o Ctrl C, cuidado, né? O examinador está querendo saber se você que sabe o atalhozinho aí do copiar. E o Ctrl Shift mais V, que é o atalho que copia, aliás, que cola, né, o que você transferiu para a área de transferência dentro dessa função aqui, né, do pincel de formatação. Tudo bem, tranquilinho? Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Falou de Shift, lembrar que é do pincel de formatação, né? O Ctrl C normal é copiar e o Ctrl V normal é colar o que você copiou ou colar o que você recortou. Tranquilinho, beleza? Bem facinho, né? Os nossos atalhos. Vamos lá, só relembrando comigo aqui, né? A questão mencionar aqui é colar, aliás, copiar, né? Através do pincel de formatação. Lembra aí do atalho, vamos lá comigo. Vai ser o Ctrl mais C, não é isso? Não, o Ctrl Shift mais C. É o equivalente a você ir lá dentro de um texto selecionado e apertar naquele botãozinho do pincel de formatação. Se você quer colar o que você copiou lá do botãozinho de pincel de formatação, você vem aqui nesse segundo atalho, né? O Ctrl, de novo, mais Shift, mais V. Aí temos aquele famoso botão de copia, que é o 3 aqui, vamos lá. Terceiro atalho que não dá para esquecer lá da área de transferência, tem que decorar esse negócio. Ctrl mais C, belezinha? E o outro atalhozinho é o atalhozinho lá do nosso recorte, né, da tesourinha, que é o Ctrl mais X. Lembrando que se você quer colar qualquer um dos dois aqui, se você quer colar,
você vai utilizar o Ctrl, deixa eu apagar aqui, Ctrl, vou botar miudinho aí, mas dá para ver, mais ver. Belezinha, atalhos dados, é interessante você decorar esses atalhos. Turma, ó, o Word se resume, as questões do Word em si se resumem em duas coisas, atalho e faixa de opções. Quando eu digo faixa de opções, são tudo que se relaciona a essas guias aqui, tudo, belezinha? Todas as questões que vamos resolver daqui para frente, vocês vão perceber isso. Ou é atalho, ou é aonde, né, estão esses botões, comandos do Word, que é justamente dentro dessas guias. Tranquilinho? Na guia página inicial, dentro do grupo fonte, né, interessante aí, meu caro amigo, principalmente você que não tem manuseio com essa ferramenta chamada Word, né, identificar o nome de cada botãozinho comando desse, né, eu fiz aqui esse trabalho árduo, que foi numerar cada botãozinho desse aqui para o meu amigo, principalmente você que nunca teve familiaridade de utilizar essa ferramenta, saber o nome desse cara. A primeira coisa é essa, né? Se eu for falar o nome de cada botão desse aqui, ó, nós temos basicamente no Word 2019, né, cerca de 16 mil botãozinhos desse. É muita funcionalidade, né? 16 mil, professor, se você clica bem aqui, por exemplo, né, tem vários botões comandos. Se você clica aqui, ó, tem vários outros botões comandos. Enfim, e isso aqui eu estou dentro apenas de uma guia, tá? Se você for falar em todas as guias, todos os botões, você vai encontrar aí mais ou menos esse número de ferramentas, né? É você passar uma vida inteira falando só disso aqui em alguns minutos. É difícil. Então tá aí, ó, botãozinho 1, que é o botão fonte, né? Aí é interessante para cá, né, decorar esses atalhozinhos. Vamos lá, para eu saber ou tentar modificar a fonte, se eu não quiser ir aqui, clicar nesse botãozinho aqui, eu aperto apenas o Ctrl Shift F ou Ctrl Shift mais P, belezinha? Aqui essa espécie de atalho vai abrir uma caixazinha de diálogo que é capaz de você mudar tanto o tamanho da fonte como o tipo de fonte, tá? Tanto Ctrl Shift mais F como Ctrl Shift mais P, tá? Se você quer aumentar o tamanho da fonte, né, ó, perceba o botãozinho de maior, né, o botãozinho de menor para diminuir, para aumentar, tá? Fica bem safo aí, bem fácil da galera decorar esses atalhos. Se você quer colocar também as letras maiúsculas e minúsculas, tem como você utilizar essa ferramenta dentro do grupo fonte, enfim, tá? Limpar toda a formatação, você quer tirar aquelas marcas de impressão que vem no texto, algo que você não consegue apagar de jeito nenhum, né? Beleza? Aqueles espaços estranhos, daqueles textos que você copia da rede de internet, tudo bem? Tem como você limpar toda a formatação daquele texto e o Word vai te apresentar um texto aqui na sua formatação padrão, geralmente aqui, ó, com essa fonte, geralmente aqui, ó, com esse tamanho de fonte. Tudo bem? Tranquilo? Cor da fonte, botão 7, botãozinho 8, né? Cor do realce do texto, efeitos do texto, tipografia. Galera, eu não vou ficar muito tempo aqui falando nisso, tá? A maioria desses botões, você olha para eles, é meio que autodidático aqui, saber o que é que ele faz, né? Ó, vamos para cá. Mesmo que eu não saiba o nome, mas eu olho, vejo dois botãozinhos aqui, ó. Perceba que é um A maior e um Azinho menor. Uma setinha para cima no Azinho maior, uma setinha para baixo no Azinho menor. De cara eu tenho que decifrar aqui, ó, no meu raciocínio lógico, isso aí é um botão que diminui e um outro botão que aumenta a fonte. Belezinha, tranquilo? Olha isso aqui, ó, tá um número aí, tá um nomezinho aqui. Vamos lá, nome da fonte, né? Tamanho dessa fonte, tranquilo? Então você tem que ser safo. Caiu um recorte de um botão desse aqui, caiu o recorte de um botão desse, e aí de A até E, com certeza, ó, é uma palavra meio apagada, né? O canto dela apagada com uma borrachinha. Tudo bem, apagar a formatação, e por aí vai, tá? Ó o xizinho aqui, né? Esse aqui é o mais incomum, vamos já falar deles, tá? Esses dois, mas vejam, né? É um com algo subscrito e outro com algo sobrescrito acima, belezinha? Então, os mais incomuns a gente vai mencionar, mas é claro que alguns aí são meio que autodidáticos. Olhou para eles, sabe o nome deles, tá? Não esqueçam dos atalhos também, né? Vamos lá, ó, botãozinho 10, que é o sobrescrito, sobrescrito, perceba, é um xizinho com 2 logo acima dele, né? Botãozinho 11, o subescrito,
o xizinho, né, com o doisinho logo abaixo. E eles têm atalho aí, muito cuidado, ó, e são extremamente diferentes, ó. Para o sobrescrito, que é você colocar um texto, né, e em cima dele, como se fosse, por exemplo, lá uma potência, digamos assim, né, em cima dele, né, alguma referência como se fosse uma potência, você utiliza essa função sobrescrito, acima. E para você utilizar da mesma forma, colocar, né, essa informação de forma subscrita no texto, você utiliza o botãozinho do X com o doisinho embaixo, que é o subscrito. O sobrescrito é Ctrl Shift mais a tecla mais, beleza? E o subscrito é o Ctrl mais H. Aqui, ó, não tem Shift. Não tem Shift. Cuidado com isso aqui, beleza? A única questão que eu já vim mencionando sobre atalho dos dois, né, o sobre e o subscrito, era justamente colocando nesse atalho do subscrito um Shift aqui, ó, entre o Ctrl e o H. Não tem, tá? Aí temos o taxado, né, que é aquele botãozinho que tem o A, o Bzinho e o C com um tracinho no centro, belezinha? Um tracinho aqui bem no meio das palavras. Temos o sublinhado, isso aqui dispensa, todo mundo eu acho que já utilizou hoje, já utilizou essa forma de sublinhar o texto, né? Que é justamente isso aqui que eu estou fazendo, ó. Passar um tracinho logo abaixo aqui no que você está digitando, tá? O atalho comum dele é o Ctrl S. Mas temos o atalho aqui, ó, Ctrl Shift mais H, tá? Deixa eu até colocar aqui a transição aqui para mim, para a gente falar melhor sobre isso, né? E eu quero que você tenha atenção, tá? Porque esse Ctrl Shift, né, H, aliás, W e o Ctrl Shift S tem uma expensa diferença lá e tenham cuidado com isso, tudo bem? Porque o Ctrl Shift mais S é o atalho padrãozinho lá que você vai utilizar, né, para sublinhar qualquer texto dentro do Word. Quando aparecer o Ctrl Shift W, se a questão mencionar que ele sublinha texto, foi assim que eu vi acesso cobrando, você vai dizer que sim, no modelo certo ou errado, né, o Ctrl Shift W ele sublinha texto, né? Mas há uma diferença. Então vamos lá, ó. Há uma diferença. Deixa eu só voltar rapidão aqui para o slide, beleza? Foi só para chamar a atenção de vocês para isso. Porque o Ctrl Shift W, deixa eu voltar aqui de novo. Pronto. Porque o Ctrl Shift W, ele vai sublinhar, mas apenas as palavras e vai descartar os espaços em branco, né? Você quer o atalho, utilizar o atalho para sublinhar o texto, mas quer que, por exemplo, ó, vamos utilizar o Ctrl Shift W aqui, nessa frase de baixo, ó. Ele vai sublinhar o A, vai sublinhar a combinação de teclas utilizadas. Perceba que os espaços ficou sem o tracinho de sublinhação. E essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. Né? Se no exemplo lá, ó, de múltipla escolha, né? O cara dizer lá para vocês que ele utilizou na frase o seguinte, né? Vamos lá. Na frase assim, o aluno passou, né? O aluno passou. Vai dizer que ele selecionou esse texto aqui, o aluno passou, né? Selecionou todo ele e apertou o atalhozinho lá, a tecla, né? A combinação de teclas Ctrl Shift mais W. Vai dizer que ele sublinhou isso, tá certo? Tá certo. E aí de A até E vai ter a alternativa de como esse texto vai ficar. Vamos supor que em A tá lá assim, ó, o aluno. Isso aqui é a nossa frase. Deixa eu só destacar aqui para a galera não confundir. A frase era essa no enunciado, onde o cara utilizou o Ctrl Shift mais W, né? E na letra A, né, perguntou-se o seguinte, como é que esse texto ia ficar? Na letra A estava assim, ó, o aluno passou. Beleza? Aí estava todo assim, ó, taxado, né? Na parte de baixo, de fora a fora. Perceberam? Na letra B já apareceu assim, ó, letra B. O aluno, vou botar de mais alternativas não. O aluno passou. Beleza? Veja. O aluno, ó, passou. Perceba que essa seleção aqui, né? Essa seleção de sublinhado, sublinhou apenas as palavras e deixou de lado aqui os espaços. Tudo bem? Então, se fosse perguntar um gabarito correto, exemplo, né? Não vou colocar as demais alternativas, que poderiam ser assim de forma bem justa, o exemplo. Mas tá aí, o nosso gabarito ficaria aí a letra B. Tudo bem?
Tranquilo? Só não confunda esses dois atalhos aí, Ctrl Shift S e Ctrl Shift mais W. Tranquilo? Tem um botãozinho também 14, o itálico, tá? O atalho dele é bem simples, é o Ctrl I. E nós temos o negrito, o botãozinho 15. Outro atalhozinho que nós temos aí, o Ctrl N. Beleza? Tranquilo. Ó, vamos praticar aqui, né? Aqui, só faça uma observação, que eu acabei errando aqui, né? Apago esse aqui, ó. Tamanho da fonte, tá? Os atalhos aqui que vamos treinar, né? Dizem referência aí nesse caso, beleza? Só a fonte. Isso, somente a fonte, tamanho da fonte, desculpa. Acabei que errando aqui. Deixa eu apagar. Ó. Tranquilo, voltando aqui, canetinha. Tá? Apaguem isso aqui. Aumentar a fonte. Aumentar a fonte. Aumentar o tamanho da fonte. Ele está logo abaixo aí, perceberam? Tá? Então vamos treinar aqui. Canetinha vermelha, nós temos um atalho que você clica nele e você vai para o tamanho da fonte e também você pode ir aí, ó, para a fonte. O atalho que você pode editar abrindo uma caixa de diálogo, né, ao invés de ir lá naquele botãozinho lá da fonte ou do tamanho da fonte, tá, que está lá dentro do botão, dos botões do comando fonte, tá, é esse aqui, conforme nós vimos, Ctrl, é isso, mais Shift, mais P, tá? Ou o S, mais P ou S. Qualquer um dos dois, você vai acessar uma caixa de diálogo, onde você vai poder mudar o tamanho da fonte ou até mesmo a fonte, tá? Os botõezinhos de aumentar a fonte é diferente, né? Lembra lá? É o Ctrl, se é aumentar, é o Ctrl mais o sinalzinho maior. Ctrl mais o sinalzinho maior. Se é diminuir, é o sinal de menor mais o Ctrl. Então vai ser o Ctrl mais sinalzinho de menor. O sobrescrito e o subscrito. Dos dois, só um tem Shift. Quem é? O sobrescrito. Beleza? Então vamos lá. Aqui é o Ctrl mais Shift. Ok? Mais o mais. Tudo bem? Esse finalzinho aqui é realmente o caractere mais, tá? Esses outros aqui, ó, colocado como consideração. Só em consideração aqui para a gente saber como é que as teclas se somam, né? Primeiro você aperta o Ctrl, mantém pressionado, aí vai, pressiona o Shift, mantém pressionado, e aí aperta o botãozinho de mais. Você vai considerar o texto lá agora, né, o que você selecionou, como ele sobrescrito. O subscrito não tem Shift. Não esqueça, esse aqui é o Ctrl, o mais de novo aqui, ó, só a título da gente saber como é que as teclas são combinadas. Aqui é o Ctrl mais H. O sublinhado, ó, o sublinhado tem dois atalhos, né? Tudo selecionado e o que eu selecionei, mas sem os espaços. Aqui é Ctrl mais H, ou mais S, desculpa. Ctrl mais S. E aqui vai ser o nosso Ctrl mais Shift mais W. Sem espaço, tem um Shiftzinho mais o W. Belezinha? Selecionou tudo, Ctrl S. Bem didático. Vamos lá, ó. O itálico, agora treinando aqui o cara, é Ctrl mais o Izinho. E o negrito, Ctrl mais N. Pronto, tá? Depois você apaga isso aí, faça esse treino, né? E eu sempre digo para os meus alunos, que é uma forma melhor de você aprender atalhos, meu caro amigo, não tem segredo não. Ou você pratica dessa forma aqui, ou você vai lá para o Word, meu caro amigo, e passa o dia praticando. Não tem outra forma melhor. Se você, ó, ir lá na faixa de opções, em qualquer guia daquela, você posicionar o mouse, o ponteirinho do mouse, em cima de um botãozinho daquele, se o cara tiver atalho, o Word vai te dizer o nome do cara, o que ele faz e o atalho. Então é bem simples você aprender atalhos do Word, né? E não existe outra forma. É uma questão sempre chata que toda vez que cai, confunde muito e faz muitos alunos aqui cair no erro. Então tenha só cuidado com isso.
Tudo bem, tranquilo? Vamos mais à frente, né? Falando ainda da página inicial. Estou aqui nessa guia onde eu disse que ela é a mais importante, aliás, a mais utilizada. Agora vamos falar do grupo parágrafo. Opa, a mesa, aconteceu um incidente aqui com a mesa. Rapidão, deixa eu só chamar meu amigo aqui para me auxiliar. Pronto. Pronto. Escutaram o barulho aí, né? Tranquilo. Erros de gravação, sempre acontece. Então vamos lá, voltando para nossa canetinha aqui, deixa eu só procurar, pronto, vermelho. Dentro da página inicial, nós temos aqui esse tal de grupo parágrafo, né? Que é esse segundo grupo. Ó, galera, percebam, né? Que o nome do grupo sempre aparece logo abaixo deles aqui, ó. Tudo bem? Então, o que é muito comum? Um exemplo, a CESP adora isso, ó. Ela faz o recorte aqui, né? Ela faz o recorte justamente em cima dessas linhas divisórias aí, ó. Ela faz esse recortezinho, ó, tá? Tira esse print. No recorte, ela não tira nem o nome do grupo aqui, ó. Beleza? Aí diz o seguinte, né? Lá na questão, no enunciado da questão, né? O recorte da imagem logo acima, logo abaixo, né? Diz respeito ao grupo de botões. Aí você vai lá e tem que saber que é o grupo de botões fonte. E aí, ó, sempre associar, né? Ó, percebam que dentro da página inicial, que é aquela guia onde eu posso fazer, né? Todas as edições do documento, né? Eu posso editar, exemplo, as margens, né? O tipo de alinhamento, né? Os espaçamentos entre linhas, os espaçamentos entre parágrafos. Eu posso também, né? Classificar esse texto. Eu posso mostrar tudo. Eu posso colocar um plano de fundo. Tudo bem? Eu posso, né? Colocar aqui dentro, se eu tiver uma tabelinha, por exemplo, uma caixa de texto, né? Se ela vai ter margem ou se não vai ter margem, enfim. Posso escolher o nome da fonte, posso escolher o tamanho. Olha só, galera. Então tem várias funcionalidades. Mas tudo relacionado à edição do texto, tá tudo aqui nessa página inicial. Tudo bem? Tudo dentro dela. E aí o próximo grupo, tá? Dentro da página inicial é esse grupo aqui. Deixa eu até apagar isso outro para não confundir. Só foi a título de conhecimento, né? Mostrando aqui as características dessa guia chamada página inicial. Nós estamos aqui dentro do grupo parágrafo, né? Como eu mencionei, alguns botões que são interessantes a gente falar, né? Outros, você olha para ele, você sabe o que é que o cara faz, ó. Pegou isso aqui, meu amigo. Você manuseia o olho, você vai saber que isso aqui é o botão justificado. Isso aqui é você alinhar um texto à direita. Perceba que o alinhamento está aqui do lado direito. Isso aqui é você selecionou um texto, clicou nele, você está o quê? Centralizando esse texto. E aqui o alinhamento, perceba, do lado esquerdo. Então, isso aqui é o alinhamento à esquerda. Então, tem alguns botões que nem necessitam, assim, tanto, né, de considerações. Há outros, no entanto, exemplo, botão número 7. Tá? Há outros, no entanto, que a gente precisa fazer algumas considerações, porque eles são interessantes e não são tão usuais assim como os demais. Ó, botão número 7 é o botão aí mostrar tudo. Quando você, às vezes, copia um texto da internet, né, há algumas formatações de lá que não são assim tão de acordo com o Word. O Word vai ler de forma diferente, né? Então vamos lá. Alguns espaçamentos, algumas quebras de página, vamos lá, quebras de coluna. Muitas das vezes tu copia um texto aqui e do nada tem um texto, uma tela branca, né? Vamos assim dizer, uma página em branco do documento, tá? Entre uma parte do texto e outra. Tu fica doido tentando apagar sem saber o que é aquilo, né? Procura ver se tem algum caractere oculto, não é? E aí, às vezes, deixa aquela edição daquele jeito que tu não conseguiu apagar. Com certeza, meu amigo, tem alguma quebra de página. Só é possível você ver se você for nesse botãozinho lá do grupo parágrafo e clicar nesse pezinho ao contrário aí, tá? Ele é chamado de botão mostra tudo. Então, tudo que você não está vendo, né, a olho nu ali, que está oculto dentro do documento, você só vai conseguir ver se você clicar nesse botãozinho ou, né, utilizar o atalho do cara, ó. Ctrl mais asterisco. Beleza? Selecionou todo o texto e você pressiona esse atalho ou vai aqui nesse botãozinho mostrar tudo. Belezinha? Esse botãozinho aqui também é interessante a gente saber que ele é o cara aí responsável pela classificação do texto, né? Você está com uma lista lá de alunos, quer colocar lá essa lista de pessoas ou de alunos em ordem alfabética. Quem vai fazer esse serviço para você é o classificar, né? Seleciona esse texto, bota lá classificar, por exemplo, de A a Z, como o próprio botão aqui nos insere dizer, tá? E ele vai classificar sozinho, vai organizar esse texto, né? Pela ordem alfabética que conhecemos. Belezinha? Ó, pra cá, trata dos botões, nos botões aí que fazem os recuos de texto de parágrafo.
e é bem simples. Botãozinho de recuo com a seta para frente, né? Botãozinho número 4, percebam, né? Ele está diminuindo, trazendo esse recuo para a margem. Botãozinho aqui, ó, jogando essa margem para o meio, para o centro do texto. Ele está, ó, aumentando esse recuo, tá? De forma bem simples é isso. E há aqueles que tratam de marcações, né? Numeração. Você às vezes pega um texto lá, que por exemplo está lá, item 1.1, né? Vamos lá, texto 2. Texto 2. Aí o item 2, né? Texto 3. Ok? Como é que o cara faz aquilo ali? Beleza? Para ficar assim de forma mais organizável, quando você for construir um tal de sumário, né? Também ficar mais simples, você utiliza esses marcadores aqui ou a numeração. Tudo bem? Tranquilo? De considerações assim desse grupo parágrafo, interessantes são essas, tá? Então vamos lá, passar mais à frente, tá? Há alguns outros botõezinhos também que precisamos mencionar, ó, tá? Deixa eu ver aqui só os que têm atalhos, ó. Temos o botão justificar, alinhar à direita, o centralizar e o alinhar à esquerda. Esses 4 caras aqui, ó, todos eles têm atalho. Então tenham cuidado, né? Eu falei que atalho sempre é uma boa pedida em toda prova aí. Toda vez que você vê lá, cobra o Office, já atenta, acende a luzinha do alerta, porque com certeza aí alguma questão de atalho deve aparecer, tá? Ctrl J fica facinho, porque eu sei que o J é da palavra justificar, é isso. Atalho para justificar o texto, Ctrl J. É o equivalente a você vir aqui e clicar nesse botãozinho, tudo bem? Alinhar à direita. Ixi, professor, agora é um G, né? Não tem nada a ver. Então grava assim, ó. Alinhar à direita. Tá? Mnemônicozinho aí, uma sacanagemzinha para você entender aí também que o Ctrl G é aquele cara que alinha à direita. Alinhar à direita. Anota dessa forma aí, beleza? Centralizar. Também é um atalhozinho que não tem muito a ver, né? Tudo bem? Mas vamos lá, ó. Coloca o Czinho aí em minúsculo, fica melhor, e coloca esse Ezão bem grande. O Ctrl E, né? Centralizar. Beleza? Ctrl E, centralizar. Tá? Só para ficar legal aí. Tudo bem? Beleza? Ctrl Q, alinhar à esquerda. Do mesmo jeito, ó, coloca o esquerda com o Qzão bem grandão para você também de alguma forma tentar decorar esse atalho aí. Ctrl esquerda, Qzão grandão, Ezão grandão. O direita, né, e o Ctrl J sem considerações, tá? Porque o J é de justificar. Beleza? Atalho sempre é bom, decorem esses atalhozinhos, fica legal, tá? Vai que aparece aí na nossa prova. Dentro da página inicial, há um grupo de botões chamado estilo, ó, percebam, tudo bem? Ele é interessante aqui porque você seleciona o texto, você pode escolher numa espécie de estilo de texto aonde determinado cabeçalho terá um tamanho ou uma cor, beleza? E o restante do texto será normal, será sem espaço, será como um título, enfim, tá? Então, se você quer construir um textozinho de certa forma organizado, com cabeçalhos mais destacados, em cores diferentes, né? O grupo de botões utilizado será o grupo de botões estilo, beleza? Ele não tem tantas considerações, não há atalhos, então beleza. Então, vamos mais à frente. Grupo edição, que é o nosso último aqui, ó. Já estamos falando do 5º grupo de botões comandos aqui da faixa de opções dentro da página inicial. São 5 grupos de botões, ó. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, que é aquele que eu disse que não tem tantas considerações, e o grupo edição. Esse aqui é interessante, essas funções aqui, ó. Tem uma palavra lá no texto, né, que você digitou, que você não consegue localizar aquela parte do texto, o texto lá é enorme, cento e tantas páginas, né? Então tem como você localizar essa palavra? Tem. Vai lá aqui, ó, dentro do página inicial, procura esse último grupo aqui, grupo edição, tem lá a lupazinha, você clica em localizar, digita o nome da palavra, dá um enter, e o Word vai te levar direto para a página onde está essa procura lá que você fez, tudo bem? Tem como tanto você também, ó, localizar, como localizar logo e substituí-la. Né? Tá lá a palavra lá, vamos dizer assim, você colocou o nome errado, né? Vamos lá,
Você colocou assim, ó, estilo, beleza? Com Szinho aqui. Mais a palavra que você quer colocar é essa aqui no aportuguesado, né? O estilo, com S. Então você quer localizar essa palavra que você digitou errado, tudo bem? E de certa forma, logo concomitantemente, substituir por essa aqui, né, a portuguesada chamada estilo. Tudo bem? Vai lá no grupo edição, ao invés de só localizar, vai aqui em substituir. Você vai procurar essa palavra aqui, ó, tá? Ele vai abrir a caixa de água para você colocar essa palavra que você digitou errado, e aí você substitui logo, de forma momentânea, tá? Por essa palavra aqui que você quer colocar como certa. Tudo bem, belezinha? O outro botãozinho é o selecionar, né? Seleciona o texto ou objeto do documento. E aí há algumas opções dentro desse botãozinho aqui, ó, selecionar, que é esse que aparece com o íconezinho do mouse, beleza? Aí você pode selecionar todo o texto. Isso aqui é o equivalente ao Ctrl mais T, tá? De novo, atalho sempre é bom, então grava. Selecionar tudo, né? Que é esse botão, que fica dentro desse botão selecionar, que fica dentro do grupo edição, que fica dentro da página inicial, tem um atalhozinho, que é o nosso Ctrl mais T. Ou você pode apenas selecionar os objetos, né? Você quer apagar todas as figuras que tem no seu texto, quer deixar só o texto livre. Seleciona tudo, dá lá um deletezinho, né? Ou você pode também, ó, né, criar um painel de seleções. Aí ele vai te apontar, né, algumas opções aí para você selecionar algumas figuras ou partes do texto. Tranquilinho, beleza? Bom, de informações da nossa guia página inicial, que é a mais utilizada, são essa, né? De novo, volta lá qualquer coisa, grava esses atalhos, porque é interessante, atalho sempre é bom. Quando der o horário, meu amigo me avisa. É 1h30, né? Então vamos lá, para não ficar muito tempo, né? Não tem hora extra, o professor Marconi não quer passar a hora extra. Pessoas que estiver assistindo aí, ó, né? Depois lembra do professor, né? Das horas extras aí. Qualquer coisa a gente fica aqui até 6 horas da tarde, né? Se estende pela noite. Eu acho que eu comecei 2 horas. 3 horas? 3 horas, desculpa. Eu acho que comecei às 15 horas. Né? Quem está em casa vai assistir no outro horário, mas eu comecei aqui por volta de umas 15 horas. Então vamos lá, continuando, né? Estamos falando das guias, né? Estamos falando daquele mnemônico lá, ó, voltando. Parei, lá, decore, né? Parei lá, decore. Página inicial, arquivo, né? Revisão, né? Então, layout de página, enfim. Nós estamos aqui, ó, naquele mnemônicozinho. Nós falamos já da guia arquivo, falamos da página inicial. Vamos falar do izinho aqui, ó, guia inserir, belezinha? E depois a guia design e por aí vai, tá? De importante na guia inserir, né? Lembrar que tudo que você vai acrescentar no texto, a palavra-chave é essa, ó. Vai acrescentar no texto, que não seja algo que você vai lá digitar, digamos assim, um texto normal, beleza? Você vai para a guia inserir. O próprio nome dela já é bem sugestivo, né, turma? Então, ó, eu quero inserir imagens, que está lá no meu computador. Vou na guia inserir. Quero inserir imagens, mas que está aqui, ó, na rede, online. Vou lá. Quero colocar uma autoforma, professor. Ó, tem uns círculos bacanas aí que eu gosto de utilizar para fazer organogramas no meu texto. Vou aqui inserir formas, né? Pessoal, eu quero criar uma espécie de arte, né? Aonde eu coloco espécie de organogramas já pré-formatados no Word. Tem aqui, ó, Smart Art. Pessoal, estou com uma tabela de dados, eu quero criar dessa tabela de dados aqui, ó, uma espécie de gráfico. Tem aqui também. Veja que todas essas ferramentas aqui, ó, de ilustrações, né? Tabelas, páginas, suplementos. Todas essas ferramentas, né, que eu chamo aqui no grupo, aliás, na guia inserir de grupos, página, tabelas, ilustrações, suplementos, tá? São formas que não são textos, aonde eu vou lá e vou inserir no documento. A página inicial é uma guia diferente, onde você vai cuidar da edição desse texto. Então, algo relacionado à edição, parágrafo, né, tamanho da fonte, tipo de fonte, negrito, itálico, enfim. Tudo aquilo ali está relacionado a tipo de edições do texto. Então, está lá na página inicial. Quer inserir alguma coisa, é na guia inserir. Tá? Quero colocar uma folha de rosto, né, professor? Aquela folha que vai apresentar lá
ser apresentada diferente das demais, onde eu vou criar uma capa, né? E essa folha de rosto não vai ser contada nos números de página convencional, tá aí também. Quero inserir uma página em branco, professor. Não gosto do Ctrl Enter, né? Quero inserir uma página em branco, tá aqui também, tem como. E as várias formas de quebra, nós vamos estudar especificamente elas, ó. De mais importante, grava o seguinte. Na guia inserir as espécies de quebra de página, vamos falar de cada uma, tudo bem? Grava as ilustrações, tá? As ilustrações, botões de ilustrações, né? Grupo e ilustrações, tá tudo lá na guia inserir. Gráficos, Smart Art, as formas geométricas como quadrado, triângulo, beleza? A inserção de imagens, tanto no seu computador como online, tá aqui, tá? Nessas ilustrações. De mais importante, e tabelas. De mais importante, meu amigo, da guia inserir, é você lembrar que dentro dela tá as quebras, as inserções de tabelas e de ilustrações. Belezinha? Tudo bem? Tranquilinho. Mas há outras formas aqui, ó, percebam, né? Tem como eu colocar links, comentários nos meus documentos, inserir os cabeçalhos e rodapés, né? Inserir uma espécie de caixa de texto, enfim. Mas olha só, turma, tá? Essas demais funções e ferramentas não é que não caia, né? Mas é muito difícil aparecer. Dentro da guia inserir, basicamente, ó, o que é mais cobrado, tabelas, quebras de página e as ilustrações. Tudo bem? Próxima guia, guia design, tá? Nossa guia design. Perceba que ela tem também um estilo de texto aqui, ó. Professor, qual é a diferença dele para aquele botão de estilo de texto que tem lá na página inicial, né? Ele está ligado à formatação do documento inteiro. Você vai criar um design para o texto inteiro. Aquele botãozinho de estilo da página inicial, ele vai colocar um estilo diferente, mas é um estilo no que você seleciona. Se você vir para a guia design, tudo que você escolher aqui, ó, como temas, né? Beleza? E escolher uma espécie de tema desses, tá? Já pré-estabelecidos no Word, você vai colocar no texto inteiro e não só no que você selecionou. Então a diferença principal é essa daí para essa guia do que você escolhe como design do texto e o que você escolhe como estilo do texto lá na página inicial. Tudo bem? Tranquilo? Próxima guia, guia layout de página. Essa guia aqui, turma, ó, grave. Tudo que se relaciona ao tamanho, imagens da página, tamanho imagens da página, está dentro dessa guia layout. Ó, tem um botãozinho aqui que inclusive você escolhe o tamanho das margens, né? Se você quer maior ou menor, mais centralizado o documento. As orientações, ó, modo retrato e modo paisagem, tudo bem? E há também aqui, ó, como você fazer quebras, beleza? Nós temos as quebras de páginas tanto aqui, ó, como também aqui na guia inserir, tudo bem? Tranquilinho? Beleza? Aí há os recuos de parágrafo, você escolhe aqui, ó, quanto você quer o recuo, quanto você quer diminuir do recuo, tá? O que você quer diminuir entre linhas, né, e entre os parágrafos, tá? O que você quer aumentar de recuo entre as linhas e os parágrafos, tá? Não tem tantas considerações da guia layout. Interessante é lembrar que as margens se configuram aqui, que você pode mudar a orientação do texto. E grava o seguinte, ó, padrão, de forma padrão, abrir o Word, o documento, tá? Vai na orientação modo retrato. Abrir o Word de forma padrão, ele vai no modo retrato. Mas que você pode mudar esse modo para o modo paisagem. Tá? Abrir o Word, ele vai aqui nesse modo, ó, retrato, né, que é aquela página convencional que nós conhecemos. E aí você pode mudar para aquele tipo de exibição, tá? Como se fosse realmente uma fotografia, né? Que a gente chama de modo paisagem. Belezinha? Tranquilo? Só não esquecer desse detalhezinho. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui de novo, para não ficar muito essa poluição. Depois volta e anota. Próxima guia, guia referências. Para essa guia aqui, turma, ó,
interessantíssimo você não esquecer aonde é que está esse botãozinho aí chamado sumário. Uma função extremamente importante para quem edita um documento longo, né? Que quer organizar esse documento em títulos, subtítulos. Não esquecer desse cara aqui chamado sumário e de onde é que ele vem, ó. Referência de texto, né? Por que o sumário está aí? É bem simples você entender, né? Olha o nome da guia, guia referência. O que o sumário é, turma? É uma referência, né, organizativa do texto inteiro. Vai estar lá a referência do título 1, a referência do subtítulo 1.1, a referência do título 2 e por aí vai, tá? A referência desse título com o número de página, enfim, tá? Então, um texto onde você tem essa referência dele, para mim a função mais importante é a que mais aparece em prova. Dentro dessa guia é o botãozinho chamado sumário. Tudo bem? Tranquilinho? Para ela, grava esse cara aí. Guia correspondência, tá? Vamos aqui apontar como mais importante essa parte aqui onde você cria uma espécie de mala direta, né? Esse aqui é um recurso muito interessante do Windows, ó. Vamos imaginar aqui que a empresa tenha 1000 funcionários, né? Quer fazer uma festinha de final de ano, ou mandar um cartão de Natal para todo mundo, né? E aí, vamos lá. É mais interessante você editar um cartão Natal para todo mundo, né? Ou você editar um cartão de Natal lá para cada funcionário lá dos 1000 que você tem. Claro que vai economizar muito mais trabalho você editar o mesmo e mudar no máximo ali, ó. Vamos lá. O nome, né? O nome do cara e o setor que ele trabalha. Tudo bem? Aí você vai aqui, ó, digita lá o cartãozinho de Natal que você quer, vai abrir uma caixa de diálogo aí, né? Do mala direta, onde você pode escolher o que é que você quer colocar do cabeçalhozinho lá da nota de mala direta. Você escreve o nome do funcionário, escreve o setor que ele trabalha, né? Isso. E o textozinho que você digitou no Word como mensagem de Natal, vai ser criado um para cada funcionário desse daí que você editou aqui, ó. Tudo bem? Vai ser criado um. Beleza? Como se fosse uma cartinha realmente para todo mundo, sem nenhum problema. Agora apareceu aqui, pronto, tranquilo. Tudo bem, tranquilo, de recurso interessante da guia correspondência, né, relacionada, tudo relacionado a cartinhas aí, turma, observe, tá? Tá tudo aí, ó, tem envelopes, etiquetas, tá? Recurso bem interessante, é o recurso aí da mala direta. Professor, e os demais? Turma, eu tenho que focar realmente no que eu vi mais aparecer em provas, tá? Então, se você for pegar lá, fazer um filtro de seleção em qualquer webinário de questões aí da rede, que concurso, qualquer um, tá? Você vai encontrar aí algumas questões do Word, pode observar. Os recursos aí que estão mais sendo cobrados é justamente esses aqui que a gente está apontando. Tem outros? Tem, mas é muito esporadicamente aparecer, tá? Tudo bem, próxima guia, guia revisão. Próxima guia, guia revisão. Tá? Daqui de importante, o que, é que a gente pode citar? Vamos lá para o primeiro, ó. Esse botãozinho aqui, comparar documentos. Tá? Primeiro esse aqui, vamos lá, outro botãozinho, né, interessantíssimo. Controlar alterações. Estou selecionando aí, faça a mesma coisa em casa. Quando cai questão falando desses tipos de grupos aqui, turma, tá? A primeira coisa que a questão às vezes pergunta é qual é o grupo que é esse botão, o caminho desse botãozinho. Tudo bem? Veja o nome da guia, ó. Sempre associem o nome do grupo ou o nome do botão à guia, tá? Olha o nome da guia, guia revisão. Você acha que um botão, por exemplo, que você vai controlar alterações, o que alguém revisou, né? O que alguém modificou, vai estar dentro desse aqui, ó, de correspondências, né? Que seria uma guia ligada, por exemplo, né? Edição de textos encaminhados para alguém, como se fosse realmente uma espécie de e-mail ou de carta. Claro que não vai estar lá, né, turma? Tá? Veja, controlar alterações é justamente ligado aqui a revisões. Mesma coisa aqui, ó, dicionários, né? Dicionários, ortografia, né? Veja que os comandos sempre estão ligados ao nome da guia, né? Então o caminho fica fácil de identificar, não é tão difícil assim não, tudo bem? Mesma coisa lá na página inicial. O que é que a guia página inicial, a mais utilizada, trata? Da edição do texto. Tá? Então não tem uma guia que tem o nome edição, né? Não tem. Então a guia que vai cuidar disso é a guia página inicial, que está lá os botões comandos do que você vai mais utilizar para o Word. Tudo bem? Então temos aqui, ó, de marcado,
mais importante, controlar alterações, né? Comparar documentos, restringir a edição, beleza? Você pode restringir esse documento para somente o autor editar, né? Somente algumas pessoas editarem. Aqui tem duas funções, ó. Aqui você pode pegar dois documentos, né? E comparar esses documentos. Quando você clica nessa setinha aqui, né? Ele vai te apresentar dois menus. O comparar, que é justamente isso aqui, ó. Comparar. Aí ele vai pegar o documento que, por exemplo, foi digitado ontem e o documento que tem as alterações de hoje. Vai comparar os dois e vai dizer, ó, esse segundo aqui é diferente desse primeiro. E aí vai dar a opção para você salvar o primeiro e salvar o segundo. E aí nesse botão aqui tem outra função também, ó, que é comparar, né, e combinar. Ele vai fazer a junção do documento original com o documento alterado. Vai dizer que os dois são diferentes, né? E que aí você tem que combinar ele em um documentozão maior. Tudo bem? Comparar, apenas comparar, e esse aqui é o comparar mais combinar. Tá? Como é que isso aqui pode ser explorado em prova? Assim que eu já vi numa questão de FCC, né? O botão comparar, né, da guia revisão do Word, ok? Tem apenas a função de comparar documentos e salvar dois documentos. Errada a alternativa, no caso, né, seria também como opção, ó, aqui tem a 1 e a 2, comparar e combinar, tá? Apertou na setinha, duas funções, a primeira comparar e a segunda comparar e combinar. Tranquilinho, beleza? Tranquilo. Guia exibir, né? De importante aqui, ó, não esquecer jamais que há dois modos de exibição que nós não temos eles, né, apresentados de forma padrão lá na barra de status, que é aquela barra inicial do Word, beleza? Eles só vão ser exibidos aqui, né? Que é o modo rascunho e o modo estrutura de tópicos. Tranquilo, belezinha? Aqui também na guia exibir, há esse botão bastante interessante, cuidado porque ele não está na guia, não é da guia inserir, muito cuidado, ok? Embora seja algo que você insira dentro do teu texto, tá? Não está na guia inserir. Botão macro, turma, tá? Quem já viu as aulas de Excel comigo, por exemplo, é como se você criasse um botãozinho dentro do Word, né? Com algum ícone, alguma coisa, alguma figura, e você criasse dentro desse botão uma espécie de link que te direciona a outro endereço. Pode ser outro documento do Word, pode ser esse link, né? Você clica nele, vai te abrir uma página de web com alguma informação sobre aquele texto, tá? Então, há como você inserir macros, mas percebam, é uma funcionalidade onde não está na guia inserir, vai estar aqui na guia exibir. Ele é interessante por conta desse tipo, né, de ferramenta que ele é. Embora seja uma inserção de alguma ferramenta no documento, ele está dentro da guia exibir e não na guia inserir. Tranquilinho, beleza? Vamos mais à frente, tá? Agora vamos falar dos recursos aqui, ó, que mais aparecem em prova, tá? Mais cobrados em prova. Daqui para frente, cuidado com isso, não vai revisar só essa parte final. É muito interessante você ver lá do que a gente mencionou sobre os atalhos e tudo, tá? Mas há aqui, ó, exemplo, o botãozinho de contar palavras. Alguns recursos aí que mais aparecem. O primeiro, né? O botão de contar palavras. Veja só, tá dentro da guia revisão, tá? Veja que é relacionado à revisão de texto, né? Uma revisional que você faz lá, né? Quero revisar quantas páginas tem no meu texto, né? Quero revisar quantas páginas, quantas palavras, quantos caracteres, né? Quantos parágrafos eu tenho no meu texto. Tá lá dentro aqui, ó. Aqui também essas mesmas informações está lá na barra de status. Ok? Você pode acessar essa mesma informação lá na barra de status, onde aparece lá o número de palavras. Tem lá o número de palavras, você clica nela, dá um duplo clique lá e aparece lá o número de palavras. Vai aparecer esses mesmos metadados aqui sobre o documento. Tudo bem? Número de página, número de caracteres com e sem espaço, tá? Número de linhas, número de parágrafos, enfim.
Mas o botão equivalente está lá na guia revisão, dentro da guia revisão, revisão de textos. Tá? No grupo revisão de textos, eu vou encontrar o botãozinho aqui e contar palavras. Belezinha? Vamos ver outro botão muito cobrado em prova aqui, ó. Quebras, conforme mencionamos, né? Que está lá na guia layout de página, dentro do grupo configurar página. E aí as quebras, como é que elas aparecem? Primeiro uma coisa, ó. Há as quebras de página e há as quebras de seções, tá? Nas quebras de página, quando eu faço uma quebra de página, tá? Eu continuo a mesma formatação. A mesma formatação. Ok? Tudo bem? Quando eu faço uma quebra de seção, o próprio nome já diz, ó, estou criando dentro do texto seções diferentes, né? Partes diferentes daquele texto. Então, há como eu criar uma seção dentro de um texto, várias seções, né? A primeira pergunta que você vai se livrar logo do modelo certo ou errado é que dentro do Word tem como você criar seções de texto diferentes. Essas seções você pode, ó, mudar a formatação. Né? Para cada seção. Belezinha? Aqui é bem diferente. E há vários tipos de quebra de seção. Vamos considerar as quebras de página aqui. Tá? Interessante você só saber que você continua com a mesma formatação para todo o texto. E aqui, ó, é capaz de você mudar essa formatação para cada seção. Quando você quebra uma seção próxima à página, você vai inserir uma quebra de seção e iniciar essa nova seção seguinte. Perceba que até o desenho, ó, aqui eu tenho uma formataçãozinha e aqui nessa nova seção eu vou ter outra formatação. Tudo bem? Mas em páginas diferentes. Próxima página, páginas diferentes ou diferentes páginas. Próxima página, formatação para diferentes páginas. Quando eu faço uma quebra de seção contínua, tá? Eu vou criar formatações diferentes, mas percebam, olha o desenho dele, né? Formatação diferente, na mesma página. Tudo bem? O interessante é, galera, ó, sempre que a questão vai cobrar essas quebras de seção, geralmente ela já lança logo o desenhozinho, né? Perceba logo os desenhos, ó, quebra de página, há uma quebra aqui bem no meio. Vamos lá, quebra de seção contínua. Quebrou a seção, mas dentro da mesma página. Olha o desenhozinho de uma página só. Aqui há uma formatação e aqui há outra formatação. Vamos lá, ó, quebra de página, quebra de seção, desculpa, página par. Tá? Bem sugestivamente seria o seguinte, você está numa formatação aqui na página 2 que é par, você criou uma quebra de seção e essa nova seção vai iniciar na próxima página par. Quem é? A página 4, conforme a gente vê no desenho. Olha o desenho aqui, ó, quebra de seção, próxima página ímpar. Mesma ideia aqui da de cima, ó. Tá na 1, criou uma quebra de seção ímpar, ele vai pular para a próxima página ímpar com a nova formataçãozinha. Tudo bem? Só perceba essas diferenças aí, tá? Falou de quebra de seção, você pode iniciar uma seção com uma formatação e a próxima seção, né, com formatações diferentes. Falou de quebra de página, né, que é o Ctrl mais Enter. Você vai iniciar uma nova página e essa nova página, ó, perceba, formatação igual, né? Vai continuar com a mesma formatação. Pronto, já deram aqui o aviso do nosso horário, mas graças a Deus estamos terminando, né? Ó, lembra lá daqueles recursos lá do Word que nós falamos aqui, a questão do Smart Art, né? Que é a inserção, né, de algumas ilustrações, tudo bem? Você pode criar organogramas dentro do Smart Art para você, ó, de certa forma, melhorar um pouco mais as suas apresentações, belezinha? Também temos recursos aqui, ó, de orientação de página, conforme nós mencionamos, lá em layout de página,
configurações, tá? Você pode, de forma padrão, que o Word apresenta o modo retrato, transformar esse modo de exibição em paisagem, tá? Olha aqui também, dentro daquele grupo de ilustrações, né? Nós temos a possibilidade de inserir gráficos, e aqui há vários tipos dele, ó, pixels, barras, linhas e colunas, tá? Dos recursos também mais cobrados, né? Ó, aquele recurso de comparar documentos. Não esquecer que eu não tenho só comparar, eu posso comparar e combinar os dois documentos, tá? Comparar e vai salvar diferentes documentos. Comparar e combinar, vai comparar, vai ver que tem, né, uma diferença entre os documentos e vai combiná-los em um só maior. Eu posso também restringir a edição desses documentos, né, aquele botãozinho de restrição lá no grupo proteger, belezinha? Depois deem uma olhada nas outras opções. Aí tem aquele botãozinho lá, ó, de substituir, né, dentro ainda da página inicial, no grupo edição, tá? Com as diferentes funcionalidades da guia localizar e substituir, que aqui você tanto localiza como substitui o texto que você quer localizar, enfim, tudo bem? E aí, tá? Próxima aula a gente continua sobre os formatos de extensão desses tipos de documentos, vamos falar deles. E aí a gente começa as questõezinhas que eu coloquei logo no final aí, tá? Depois dessa lista de atalho, percebam aí que tem algumas questãozinhas. Mas de já, turma, vamos lá, para a primeira, tá? Lembrem aí, só que eu já resolvi a primeira, vou resolver só duas questãozinhas aqui rapidão. E aí a gente encerra por hoje, próxima aula a gente continua dali dos atalhos. Tudo bem? Então vamos lá, ó, questão da Sebrasp. Ela diz assim, assinale a opção correspondente à aba utilizada para criar tabelas, né? Viram lá que o tabelas